vai falar agora sobre um assunto muito importante. A gente vai falar sobre o bullying nas escolas. E eu estou recebendo aqui no nosso estúdio para esclarecer as nossas dúvidas sobre o tema a Magda Vilas Boas, que é coaching psicóloga. Tudo bem, Magda? Boa tarde. Bem, Jaqueline, prazer recebê-la aqui, viu? Igualmente, estou contente de estar aqui também. Magda, a gente fala muito sobre o assunto bullying, ou ouve falar muito sobre isso. Mas eu gostaria de te pedir uma definição do bullying. O que é bullying e o que não é bullying? Porque eu acho que às vezes a gente talvez exagere ou confunda um pouco. Explica isso pra gente. Explico sim. O bullying tem uma dificuldade de ser traduzido do inglês para o português. Mas, na verdade, tem um significado de valentão, daquele aluno, daquela pessoa que se sente muito superior e quer dominar os outros e humilhar, principalmente humilhar. Né? Então, o bullying é quando ele provoca humilhação no ser humano. De qualquer forma, às vezes na empresa também, na escola, na própria família. E muitas vezes as pessoas botam o dedo na ferida. Então, aquilo que a pessoa já não se aceita, o outro fica apontando o tempo todo. E isso faz com que se sinta com a estima baixa, se sinta triste, chateado. E quando repetitivo, porque se um dia ou outro acontece, não traz tanto problema assim para a pessoa, ela consegue resolver dentro dela. Agora, se fica repetitivo sempre e vai criando uma amplitude, porque na escola principalmente uma criança diminui a outra, aí vem o outro colega também diminui, vai criando uma tribo, um grupo que está sempre em contato com aquela criança, está sempre humilhando, sempre falando palavrões, criando preconceitos, criando rótulos, e aí realmente a criança sofre muito com isso. Agora, eu queria que você explicasse para nós, você tocou num ponto que eu acho que é muito importante, eu gostaria de começar por aí, que é a família. A gente já vai chegar nas escolas, mas eu queria começar por família, porque eu fico com uma dúvida. Não é incomum a gente participar de dinâmica de famílias, de amigos, de pessoas que a gente conhece e perceber que muitas vezes esse bullying, com uma cara de brincadeira, acontece dentro de casa. Porque tem coisas que a gente brinca dentro de casa e tudo bem, são só brincadeiras. Mas tem coisas que talvez magoem, porque não é muito difícil você ir para uma casa onde um dos filhos é gordinho e as pessoas falarem, o baleia, o gordão chegou, esconde a comida que o fulano chegou. Isso não é uma forma de bullying dentro de casa? Claro que é. Muitas vezes a criança que provoca o bullying na escola, ele já viu isso na família, já viu isso no grupo de amigos, entre familiares, entre colegas. Então, muitas vezes os pais fazem isso sem perceber, sem pensar nisso, porque acho que agora é o momento em que as pessoas, a escola, a família, a sociedade está pensando nisso. Até então, você levava tudo na brincadeira, e a brincadeira é um processo muito perigoso, porque através da brincadeira se falam verdades, ou se falam pensamentos, se falam preconceitos. Então usa um termo meio enviesado da brincadeira, mas na verdade a brincadeira muitas vezes é maldosa. Então se é uma brincadeira que te coloca pra cima, te faz sentir melhor, tudo bem. Mas, infelizmente, o ser humano tem dificuldade de fazer isso. Fazer um elogio, reconhecer uma qualidade. Então, ele acaba pegando pelo que é negativo, que é ruim. Às vezes, a pessoa tem uma infinidade de virtudes, de qualidades, ninguém reconhece. Bastou alguma coisa ser um pouco diferente, porque o bullying tem a situação da convivência com o diferente. O nariz um pouquinho maior, um pouco mais alto, mais magro ou mais gordo. É alguma coisa que fuja do padrão, né? Exatamente. É como se nós todos tivéssemos que viver num único padrão. Que fôssemos assim, todos completamente iguais. Isso não existe, todo ser humano é diferente, porque é uma criação única, é uma combinação única. E todo ser humano poderia ser vítima de bullying, porque sempre tem alguma coisa diferente em cada um de nós, né? Claro, todos somos diferentes, porque somos originais. Então, isso parte, muitas vezes, da família. Como você disse, alguém que está mais gordinho, um que cresce muito, um que não cresce, o outro tem o nariz um pouco maior ou menor, um que chora mais, um que ri mais. Então sempre tem assim um rótulo, uma discriminação. E a criança vai percebendo isso na família e vai transformando como se fosse um comportamento natural. Esse é o problema. Nem a pessoa que provoca bullying percebe que ela está fazendo algo que não é adequado, que é errado em relação ao respeito ao ser humano. Então essa é a dificuldade. Quando a gente fala das crianças e da escola propriamente dita, daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre o livro, que é esse cuidado com a convivência. Já eu quero perguntar sobre isso. Mas falando da escola, a partir de que idade as crianças já começam a fazer brincadeira? Porque também tem um problema quando a gente fala de criança, que é a sinceridade.
Se a criança olhar para uma pessoa, pode ser a tia, a mãe, a avó, qualquer um. Outro dia, um rapaz que trabalha com a gente disse que chegou em casa que ele pintou o cabelo de branco. E Bruno, ele chegou em casa e disse que eu falei, o que a sua esposa falou? Ele, não, minha esposa. A primeira coisa foi meu filho, que olhou pra mim e falou, tá feio isso, pai. A criança é muito sincera. Quando que o que uma criança fala se torna bullying? Ela começa a se tornar uma pessoa que provoca o bullying a partir de ela começar a repetir o que os pais fazem, o que os irmãos falam. Entende? Então, por exemplo, o pai coloca no irmão mais velho, ô baleia, por exemplo. A criança começou a falar, ela não tem ainda o entendimento de que aquilo é uma coisa ruim, que aquilo é um preconceito. Então ela continua repetindo, vai repetindo. Até ela perceber que essa repetição dela provoca no outro a chateação. Aí ela começa a insistir mais em fazer. Ou ela perceber que o irmão, por exemplo, não gostou, mas que o pai ri do irmão. Ela tá chamando a atenção de alguma forma, tá chamando atenção. Em que faixa etária a criança já começa a perceber 6, isso? 7 anos, começa com tranquilidade. Quando começa na escola mesmo, principalmente quando começa na escola. Porque ela leva esse cabedal de conhecimento negativo para a escola e na escola ela encontra um ambiente propício. Porque tem muitas crianças, outras crianças que também provocam, outras que recebem. Então ela passa a pensar que aquilo ali, se adulto nenhum tomar uma decisão de refletir, passa a pensar que tudo aquilo ali é natural, é normal. Agora, falando de bullying e tentando me lembrar da minha época de escola, eu lembro de alguns fatos. E é lógico que a gente lembra de algumas pessoas. Hoje a gente sabe que é bullying. Na minha época, eu tenho 28 anos. Quando eu tava com 6 anos na escola, eu não sabia o que era isso. Mas eu me lembro de algumas cenas de pessoas que causavam o bullying. E eu lembro que eu era daquelas pessoas que falava, é melhor eu ficar quieta pra não sobrar pra mim. Então eu não queria ser a vítima do bullying. Então eu até ficava com dó do fulano que era chamado de gordinho. Até me lembro da pessoa que era chamada de baleia, disso, daquilo. De alguma forma eu até queria defender, mas eu lembro que se eu fosse defender, eu podia virar o alvo por algum motivo, por alguma coisa em mim que poderia chamar atenção. Então eu preferia ficar quieta. Muitos só assistem também, né? Isso é um perigo. Porque a pessoa que está recebendo bullying, ela não tem essa reação, porque ela tem medo. Que quanto mais ela reagir, pode acontecer uma situação pior. E, infelizmente, a gente sabe que na escola, quando o provocador do bullying começa geralmente é um líder negativo, mas é um líder, e outros se agregam a ele. Então, aquele que recebe o bullying, ele fica muito frágil. E aí, às vezes, ele não conta em casa, não fala para o professor. Por quê? Por medo do grupo. De repente aquele grupo é tão grande que pode bater, machucar, às vezes depois que sai da escola na rua apanha. Então esse é um problema sério. O bullying não é só verbal, o bullying pode ser físico também, pode ser físico também, pode ser partir para violência. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que me contou do que tinha acontecido com o filho, que colocaram a cabeça na privada. Na minha época eu não vi isso não, na minha época de escola, e eu estudei em escola pública, mas eu sei que acontece muito, isso é uma violência, né? Violência. Então esse é o problema grande. Por isso que a gente está pensando muito na questão da convivência harmoniosa e do bullying, porque tem aumentado muito nas escolas, públicas, nas famílias e privadas também, né? E na empresa também. E nas empresas também. Então, assim, não significa porque é uma empresa, é uma escola pública. Não. Na escola privada também acontece, sabe? E, assim, na pública a gente percebe com mais agudizada, porque o número de alunos é muito maior. Por sala de então, aula, a dificuldade, as salas são maiores, assim, número de alunos. Um professor para cuidar de 40, 50 alunos. Faz como isso? Então, assim, é meio impossível para o professor conseguir observar todos os detalhes e acompanhar mais de perto cada aluno. Mas isso acontece em qualquer lugar. Qual que é o perfil do bullying, do valentão? Primeiro que assim, em termos psicológicos, ele é muito frágil. Ele não é tão valentão assim. Não, ele tem uma estima muito baixa. E para encobrir essa estima, ele se mostra superior. Então, assim, para ele encobrir as dificuldades dele, ele percebe nele coisas que ele não aceita. Ele não se aceita. Então, para encobrir, para que ninguém perceba, ele mostra do outro. É um processo doentio em termos de psicológicos e de estima. Uma pessoa que tem uma estima muito baixa. Como que esse bullying, esse valentão criança pode ter sido tratado em casa? Ele pode ter medos? Ele pode ser uma vítima de bullying em casa, por exemplo? Então, geralmente, não é assim uma norma completa, definitiva. Não é 100%, mas né? Mas muitas pessoas que praticam bullying, eles já foram maltratados. Tá? Então, assim, o valentão tem dois lados. Ou o valentão é uma criança que não teve limites
que foi muito protegida e começou a se sentir o dono da situação, a exigir as pessoas atenderem o que ele queria. Tá? E tem um outro também, aquela criança que foi muito maltratada, tinha muito medo, então quando ele fica maior, ele cria revanche. E fala, me maltrataram, como é um processo chamado retalhamento. Me maltrataram, então agora eu maltrato as pessoas. Então assim, o mais forte que foi pai, adulto, me maltratou, agora eu me torno forte e maltrato os mais fracos. Agora, um receio que eu tenho, eu queria falar mais sobre isso. O que a gente viu, por exemplo, que aconteceu em Realengo, que aquele rapaz Wellington chegou e matou várias crianças numa escola e provavelmente o que se consegue compreender na história é que quando criança ele passou por bullying. Isso pode acontecer com uma vítima? Pode acontecer se não trabalhado. Acho assim que a gente não pode usar a desculpa disso, achar sempre uma desculpa, porque todas as pessoas, se formos pensar, tem uma desculpa para poder fazer alguma coisa errada. Ou todas as pessoas passaram por problemas difíceis, foram maltratados alguma vez. Então isso não pode ser assim uma justificativa. É claro que o caso lá, ao meu ver, é um caso completamente doentio, né? Em termos psicológicos. Agora, eu percebo assim que pais e professores, o quanto antes perceberem, buscar colaboração, buscar ajuda, até. Como que os pais podem fazer para perceber? Daqui a pouco eu vou perguntar dos professores, mas os pais, como eles podem estar atentos se o seu filho pratica ou é vítima de bullying? Primeira coisa, os pais precisam trabalhar, cuidar dos filhos de forma igualitária, no sentido, todas as pessoas precisam de limites para aprender alguma coisa. Não ter medo de dar limites para a criança. Segunda coisa, muitas trabalham fora, não precisam ter culpa e deixar o filho fazer tudo o que quer, que é o que a gente vê às vezes. De forma alguma. Acho que esclarecer para o filho, eu preciso deixar você, eu preciso trabalhar, então você vai ficar e vai ser importante que você fique, sabe? E assim, porque quando a mãe carrega culpa, ou os pais, eles querem trazer para a criança uma contrapartida dessa culpa. Assim, eu saí, então agora eu vou favorecer, eu vou colaborar, eu vou ajudar, eu vou proteger sempre. Nós temos que saber que toda criança cresce para viver em sociedade. E na sociedade ela não tem tudo que ela quer. Então se hoje o pai diz não, a mãe não diz não, amanhã é o sinal vermelho que ele ultrapassa, que se mete num acidente. Amanhã é uma lei que ele infraciona, é um acidente, qualquer outra situação que vá perceber que o comportamento dele foi um comportamento que não foi respeitoso com as pessoas, respeitoso com ele mesmo. Então, os pais têm que saber que precisam dar limites. Agora, dar limite não é também com violência, por exemplo. A violência provoca violência. Então, assim, dar limites... Então não é batendo, por exemplo, que eu vou dar limite de forma alguma. E mesmo se der castigos, tem que ser esclarecido por quê. Às vezes até em função do resultado do que foi feito. Então, jogou água aqui, vamos limpar porque você sujou. Então, assim, uma coisa como resposta a outra. E que os pais também reflitam muito, que façam assembleias familiares, que conversem muito com as crianças e que com os filhos em geral, adolescentes também, e que ouça também desses adolescentes, desses filhos que eles têm para falar. Porque muitas vezes são mundos minados e diferenciados, separados. De um lado os pais que mandam, de outro lado o filho que tem que obedecer. Tem que saber que essa criança está aprendendo a refletir, está aprendendo a conversar, a dialogar, a se colocar no lugar do outro. E os pais precisam favorecer isso. Agora eu queria que você explicasse para nós um pouco sobre qual o perfil da vítima de bullying. Tem um perfil que talvez se repita? Olha, ele tem uma coisa em comum com a pessoa que provoca. Ele é frágil emocionalmente. Tá? Às vezes tem uma autoestima baixa. Talvez aquele valentão, então, se reflita, se encontre em alguma forma na pessoa que ele escolhe para ser a vítima. Não resta dúvida, não resta dúvida. Agora, a vítima é aquela pessoa que se sente incapaz de reagir. Ele não vai escolher alguém que vai falar mais alto, ele não vai fazer uma coisa dessa, Não vai fazer. Entende? Então, assim, eles têm, assim, formatos de personalidade mais ou menos parecidos, com a única diferença que aquele que provoca é aquele que se sente mais corajoso a enfrentar. E o que recebe, ele percebe que se ele enfrentar, ele vai perder mais. Então, assim, ele não quer correr risco. Mais do que ele já está recebendo, em termos de desrespeito.
Uma vez eu ouvi uma frase que é a seguinte, que você passa o resto da vida se recuperando da infância. Em partes, a infância ela pode ser um momento muito complicado. Eu sempre fui muito bem cuidada e criada com toda a atenção pelos meus pais, avós, tios, família muito presente. E tive a escola que não foi o momento mais fácil da minha vida e que eu acho que não é para a maioria das pessoas. Embora eu sempre fosse uma das primeiras alunas da sala, gostasse de estudar, ainda assim a escola é algo triste. Você lembra de algumas cenas que você fala como era chato isso? O que acontece? Por que é uma fase tão difícil a escola? Acontece com quase todo mundo, né? Acontece. E assim, essa questão de se recuperar da infância, porque na verdade a infância pra criança não é uma fase tão simples. Às vezes a gente fala assim, ai, como era bom, a melhor fase da minha vida. Criança, a melhor fase da minha vida. Mas muitas vezes não é. Até os 6 anos, aí depois você vai pra escola. Aí tem outra parte outra da realidade, vida, o mundo não é só seu, o professor. Vai que a professora não vai com a sua cara. É outra história, né? E assim, a criança recebe, desde pequenininha, recebe muita atenção e tem que receber. O ser humano é o único animal que nasce não pronto ainda, em termos até físicos, né? E fisiológicos e emocionais. Então, tem mais atenção. Quando chega na escola, é um mundo totalmente diferente da família. E é um mundo desconhecido para ela. É o primeiro impacto que a criança recebe ao sair do mundo mais aconchegante que é a família. Por mais difícil, eu falo isso, mas tem muitas infâncias também, muitas crianças que sofrem muita coisa na infância, né? Muita violência. A gente está falando de famílias que são muito bem estruturadas, mas não é uma realidade. Não 100%. É uma realidade assim, 100%. Então, há muitas infâncias que são muito tristes, muito sofridas também, né? Mas, mesmo assim, a escola ainda, quer dizer, há grandes exceções, muitas exceções. Mas a escola é ainda um ambiente para a criança novo, diferente, dá trabalho para ela de aprender coisas ali. Então é um mundo onde há muita motivação para aprender muitas coisas. E claro que ela começa também na escola a desenvolver a sociabilidade. Descobrir que o mundo não gira em torno de você. Exatamente isso. Isso é um pouco doloroso, né? Doloroso. Eu fui muito mimada. Então, quando eu entrei na escola, minha mãe estava ainda grávida da minha irmã. Até então, eu fui filha única. Então, eu lembro que esse primeiro ano foi um ano complicado, porque foi o nascimento da minha irmã. Foi o primeiro ano na escola, foi complicado. Quando você falava da dificuldade na escola, eu imaginei isso. Eu falei, nossa, essa moça deve ter tido muito cuidado na família. Muito mimada. Isso, aí chega lá, ela permite como é que faz. Então, essa percepção de que na escola a gente não é o centro, como aluno, não é o centro, e que a gente tem que compartilhar com muitas outras crianças, outras pessoas que estão ali, é um processo de crescimento, mas é um processo que dói. É um processo difícil. Por isso precisa muito do cuidado dos professores, dessa atenção mais individualizada. Eu sou muito a favor de que as salas de educação infantil e ensino fundamental tenham sempre salas pequenas, no máximo 30 alunos, 20, 25. As escolas públicas poderiam tentar pelo menos mais de um professor por sala de aula, né? Isso, eu penso também. Precisaria mesmo com urgência. Porque esse momento a criança precisa de muito ser acompanhada. Nesse processo de crescimento, que em todo momento da nossa vida o crescimento é dolorido. Mas essa fase que está se adaptando a um mundo para ela com mil possibilidades, assim, é um mundo que ela tem para desvendar e que ela não sabe por onde começar, não é? É o maior mundo que a gente tem até então, né? É muita gente, é muita coisa, é fila, é muita regra, né? Isso, imagina, não é tão fácil, né? Não é. Imagina então se essa criança chega na escola e ainda é a vítima do bullying. E começa a ser vítima. Porque ali ela se começa a perceber diferenciada. Porque mesmo entre irmãos na família, tem muita coisa em comum. Ali não, ela realmente é diferente. Porque na família você brinca, fala do teu nariz, você fala, mas olha o seu pé, ou não sei o quê. Família é diferente, tem um amor, né? O problema é quando você vai pra um lugar onde não há amor. Porque às vezes o professor, ele pode até amar o que ele faz, mas ele é pra cuidar de vários alunos. Os coleguinhas estão se conhecendo. É uma fase complicada. E a pergunta que eu faço agora é a respeito do tipo de bullying que as meninas e os meninos sofrem. É diferenciado, né? É um pouco sim. É interessante porque essa fase, mais quando começa na adolescência. 8, 10, 12, 13 anos, por aí. Porque o menino tá no estirão da adolescência, se sentindo o máximo. E aí, realmente, nessa fase, tem maior número de meninos que provocam.
E a menina já está um pouco mais amadurecida, porque já veio a menarca, a primeira menstruação, ela já começa a sentir mais mulher. E ela amadurece mais emocionalmente, mais rapidamente que o menino. Então o menino é um molecão ainda, e a menina já tá buscando, assim, já um namorinho, se interessar por um menino. E o menino tá brincando ainda de bola, ainda tá ainda nessa coisa. E é interessante porque o menino, ele vai pros 15, 16 para começar a ter uma coisa assim mais madura de masculino. Então, o bullying geralmente nessa fase acontece mais com o menino. E o menino nessa fase ainda está repelindo a menina. É porque tem aquela história, as crianças tem uma fase em que meninos fazem para as meninas e vice-versa. Exatamente, né? Então, o menino ainda está nessa fase e a menina já passou dessa fase, né? Então a menina nessa época está buscando os meninos mais velhos para poder ter um namorinho, um olhar mais assim sensual. E para esses meninos da idade dela, ela também distancia, sabe? Aí o bullying acontece do lado das meninas no sentido assim: ele é moleque, ele é o dono da bola, ele quer ser o tal, mas não tem, ele tá cheio de espinhas no rosto. Então provoca mais em função do físico do menino. Tá muito magrelo, tá muito comprido. Porque venhamos e convenhamos que praticamente todo mundo fica feio nessa fase da adolescência, né? Às vezes cresce a cabeça, não cresceu o nariz, cresce o nariz, não cresceu a cabeça. A menina começa a desenvolver em cima, não desenvolveu embaixo. A gente fica estranho na fase da adolescência, né? E a família, os pais, os professores precisam levar isso em conta, porque para o adolescente é muito conturbado isso. Ele não consegue se entender, ele não consegue se compreender, saber o que está acontecendo consigo mesmo. Então, se ele não tem assim um adulto para sentar, refletir, conversar, às vezes ler algumas coisas juntos sobre isso, ele fica totalmente perdido. Então, e emocionalmente totalmente instável, tanto o menino quanto a menina. Nessa fase tem muita briga de pais com os adolescentes, porque não se aceitam, quer dizer, os pais não compreendem e os adolescentes também não compreendem. Agora, eu queria fazer uma pergunta de algo que eu acho interessante, até pensando um pouco na minha vivência também, de onde eu tiro algumas perguntas, que é o seguinte: se eu me lembro de uma infância na escola um pouco frágil, eu já me lembro de uma adolescência totalmente mais segura e seguir super bem. E eu fico com uma curiosidade que é: qual que é a importância de sofrer um pouco na escola? Ou, de alguma forma, começou a sofrer bullying? Será que se essa pessoa aprender a se posicionar, não vai mostrar uma personalidade também pro resto da vida? Isso pode contribuir de alguma forma? Pode sim. Observe que nessa fase a menina e o menino estão totalmente ligados, assim, totalmente conturbados. Eu queria colocar para você isso importante. Importante que os pais percebam que esses meninos estão conturbados neles mesmos e buscando respostas, tá? Então, buscar pais e professores que possam colaborar nessa situação. Com essas respostas. Com essas respostas. E a questão do sofrimento, saber, todos nós, seres humanos, aprendemos muitas vezes pelo sofrimento. E todas as pessoas pagam o preço. Mesmo aquelas pessoas que foram totalmente protegidas, como a questão, aquela vítima do bullying, protegida pelo professor, pelo pai e tal, vai pagar o preço. Vai chegar um momento na vida que ela vai ter que reagir. Então é importante os pais primeiro mostrarem para os filhos e os professores que eles podem confiar nos adultos. Porque nessa idade também, adolescente começa a falar: eu não posso confiar, sabe? É, que eles buscam as respostas e às vezes eles não querem essas respostas dos pais. Exatamente, né? Não querem assim ouvir um não, ao limite dos pais e dos professores. Então, mostrar para eles, os adultos, que eles podem confiar. A partir do momento que confiam, eles vão trazer situações que pais e professores podem colaborar, podem orientar. E que os adultos possam mostrar para eles que o sofrimento existe. Que vai sofrer sim, mas que tem que reagir. Às vezes nem reagir batendo nele, no outro não, ou enfrentando o bullying não. Mas sabendo reagir internamente, emocionalmente, dizendo assim: por que o outro diz isso pra mim e eu acredito que eu sou assim? Porque há isso também. O outro provoca um bullying e eu também sou mesmo essa porcaria, eu sou essa chatice mesmo. E aí a própria pessoa se castiga, se pune. Através de comportamentos, às vezes de violência, às vezes de autoviolência. Então, é importante mostrar que todos nós, seres humanos, vamos sofrer de alguma forma. Estar na civilização é estar sofrendo. Por quê? Porque a gente tem que viver com o limite do outro, limite da sociedade.
os nossos limites. Tem que lidar com isso. Porque daqui a pouco vai vir faculdade, vai vir trabalho. A tendência é continuar daí pra mais, tudo, né? É vestibular, é faculdade, é formatura, depois é trabalho, depois são os processos dentro da empresa ou do ambiente de trabalho, são os filhos que chegam, são os netos que chegam, é a velhice que chega. Todo momento da nossa vida nós vivemos em processo. As mudanças são as coisas que acontecem e vão acontecer sempre. Tenho mais duas perguntas importantes para fazer. Uma é o seguinte: o meu filho, vou dar um exemplo, não tenho filhos, mas vou dar um exemplo. Meu filho chegou em casa falando, vamos supor que meu filho começou a sofrer bullying, mas ele me conta tudo. Então ele tem lá seus 8 anos e chegou em casa falando que os amigos dele estão zoando por causa do nariz dele. E de fato meu filho tem um nariz grande. E eu nunca tinha dito isso pra ele. Ele ficou sabendo disso na escola, que acontece muito. E aí, o que eu como mãe faço? Olha, a primeira coisa é conversar com essa criança e mostrar pra ela que as pessoas são diferentes. E que o nariz dessa criança não é essa criança. Que ter o nariz grande ou pequeno não vai fazê-lo menor ou maior, mais feliz ou mais infeliz. Isso só depende dele aceitar do jeitinho que ele é. Que ele é uma criatura, que ele foi criado assim. Então não vai mentir pra criança e falar, imagina, seu nariz é perfeito. Não precisa fazer isso. Gente, a criança percebe a mentira assim rapidamente. Todo ser humano percebe quando o outro tá mentindo. Não precisa a mentira tem perna curta, meu pai dizia isso. E a mentira só engana quem a diz. Então, assim, ser sempre muito transparente com o filho, com o aluno, muito transparente. E dizer isso, você é diferente, porque você é uma criatura única. Você é uma criação do Criador de alguma forma que você acredite. Então, se aceitar assim. Depois, conversar com o professor dessa criança, conversar com o professor, né, com a escola, dar as mãos à escola para resolver essas questões. Entende? Então é junto, então são pais e professores juntos, né? Eu não acredito num trabalho separado, família e escola. Família e escola têm que estar juntos. Hoje eu acho que família, escola e sociedade. Juntos na educação das crianças. E hoje, mais do que nunca, graças a tantas buscas, que tem se trabalhado muito a questão de aceitar as diferenças. Então é a autoaceitação, é o primeiro passo. Que os pais também aceitem os filhos, que de repente esse pai fala, o nariz grande é o tucano, o nariz grande dele. E depois não quer que na escola tenha também. Então tem muito isso. Quando perceber que alguém está brincando, que os pais tenham a coragem também de exigir das pessoas que não façam. Às vezes o tio vem, tal, não permite você falar isso do meu filho. Dar limite, porque às vezes esse limite não existe. E isso não pode acontecer. Então tem que ser partir da família, levar a situação para a escola, para que professores da escola chamem os pais daquela criança que está provocando o bullying, porque o processo é tão difícil do provocador quanto da vítima. Então precisa trabalhar em os dois precisariam de ajudas psicológicas, Precisam né? de ajuda, precisam. Para caminhar, para encerrar, você falou uma coisa sobre os adolescentes, eu já vou para enquete, mas você falou uma coisa sobre os adolescentes que me chama a atenção e eu queria perguntar a respeito disso. Eu percebo que chega uma fase que é mais difícil dos adolescentes conversarem com os pais e muitos pais recorrem a pessoas. Antes a professora fazia muito esse papel. Eu tenho vários adolescentes, tanto os meninos quanto as meninas, eu e meu marido, que às vezes a gente leva para sair, a gente leva para conversar e a gente decide, a gente já é adulto, a gente sabe se precisa contar para os pais ou não. A gente está sempre observando qual é a margem de risco. Eu conversava outro dia com uma mãe que falou, conversa com a minha filha e vê. Eu falei, tá, mas eu só vou te falar se eu achar que precisa. Porque também tem a questão da confiança. É importante ter pessoas assim? É importante sim. Agora, eu acho que é assim, inicialmente, o mais importante é que pais possam mostrar para os filhos que os filhos têm a liberdade de falar. Essas pessoas deveriam ser os pais, né? Deveriam ser os pais. Se os pais não conseguem, que eles busquem. Hoje tem tantas pessoas que podem colaborar com esses pais, porque às vezes o pai diz assim, eu queria muito falar, mas eu tenho vergonha. O filho vem perguntar sobre sexo, eu não sei o que falar e tal. Mostrar para esse filho que você, pai, você, mãe, foi também adolescente, teve também suas dificuldades, e você não tem, porque às vezes os pais também são meio professorais. Tem toda a resposta correta, assim, certa. É isso ou é aquilo. Não, trazer para a criança também. Hoje se fala muito na educação por problemas, por problematização. Trazer pro filho, tá acontecendo isso. O que você acha? Pai, isso. O que você acha? Você acha que isso é certo, que não é? Discutir sobre situações, sobre informações na televisão, sobre situações em novelas, por exemplo. Esse comportamento está adequado, é ou não é? O que a pessoa vai
ter como resultado esse comportamento, primeiro passo é esse. Não só deixar a criança ficar, ou o adolescente ficar tomando essas informações. Você falou das novelas. Sem se a gente passa numa novela, a gente vê que tá todos os princípios errados. Será que a criança não precisa de uma conversa se ela tá assistindo questionamento, isso? vai engolindo sem questionamento, depois passa a ter esse comportamento. Então eu acho que é importante refletir, questionar sempre, junto dos filhos. E, ao mesmo tempo, enquanto os pais também não se preparam para isso, porque pai não pode, não é assim, a gente nasceu filho, a gente já é pai e mãe. Mas tem que se preparar para isso, conhecer como educar uma criança hoje. Mas também buscar, por exemplo, se eu não tenho essa facilidade de falar, pelo menos enquanto eu não aprendo, que eu possa permitir ou até pedir que uma tia, uma madrinha, um amigo, um casal de amigos possam conversar sobre isso. O que não pode deixar é passar sem ser questionado e refletido. E sem ter alguém acompanhando, que a gente sabe, tem sempre alguém de olho para aliciar de alguma forma essa criança. Pois é. Tem sempre alguém na internet, tem sempre alguém na escola, na porta da escola. Se o pai e a mãe não tomarem o seu papel, alguém, infelizmente, toma. Se você não influencia, vai ter alguém que vai influenciar e você não vai saber que influência essa pessoa vai passar pro seu filho. Eu já vou ver a enquete, mas antes eu queria perguntar o que a gente encontra no livro Aprender a Cuidar na Convivência. Conta pra gente. Então, esse livro vai ser lançado aqui em São Paulo, no sábado. Esse livro partiu da minha angústia até em relação a essas questões de bullying, essas questões de maltrato, de desrespeito pelas pessoas. Esse livro é escrito para pais e professores, para que eles tenham algumas percepções, tenham algumas indicações ou algumas dicas sobre como educar esse filho com harmonia, no diálogo, na convivência amorosa, na convivência respeitosa, porque a gente fala muito da questão do respeito, mas muitas vezes a gente não respeita o filho, não respeita o aluno. Então a gente quer que eles nos respeitem, mas muitas vezes a gente não sabe que está desrespeitando. Então, começa pela gente, né? Exatamente. O livro traz essas informações, muitas reflexões. Então é para pais e para professores também, né? Para educadores de um modo geral, educadores de modo geral. Vou te convidar para voltar, quero falar mais sobre os assuntos que tem nesse livro. Obrigada. Mas antes da gente finalizar, eu queria ver o que as pessoas falaram pra gente na internet, porque a gente perguntou o seguinte: se na opinião das pessoas o bullying poderia ser evitado se os professores conseguissem se comunicar melhor com os alunos ou os pais conseguissem se comunicar melhor com os filhos com relação à vida na escola. Eu vou só citar o nome das pessoas porque não vai dar para eu ler tudo, tá? Mas tem o Matheus, a Rafaela Souza, a Maria Joyce, Alessandro Moreira, Rejane Brandão, Mariene Paula, Márcia de Farias Ferreira, Elizabeth Ribeiro, Gedênia Amorim, Luciene Santana Brum, são algumas das pessoas que a produção separou. Todo mundo, eu não consegui ler todos, mas todo mundo diz que sim. Todos disseram que essa interação é importante. Então, alunos e professores e alunos, e pais e alunos, pais e filhos junto com os professores, né? Exatamente. Acho que as pessoas já têm talvez uma consciência disso, né? Tem. Falta agora colocar em ação. Acho que isso é realmente importante. E muitas escolas públicas também estão preocupadas com isso, né? Claro. Dá pra gente ver uma mudança. Isso, eu tô aberta para palestras, para as escolas, para pais e professores. Deixa eu passar até seu telefone, que é 0 operadora 19, né? Isso. 99605-6363. 0 operadora 19 99605-6363. Tem um site também, tá? Que é consultoriavilasboas.com.br. Tá passando direitinho para vocês. E tem o www.loyola.com.br. É com Y, tá? www.loyola.com.br. Então também para professores e educadores que ficaram super interessados, você também dá palestras. Dou palestras. Né? O lançamento do livro vai ser na escola Nosso Horizonte, aqui em São Paulo, no sábado, dia 30, às 18 horas. Todas as informações a gente encontra pela internet também, Encontra pela internet. Muito obrigada por ter vindo, viu? Eu Volte sempre, você é excelente. Gostei demais do nosso bate-papo. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada.